Senhores alunos, oi! Bom, estamos começando mais uma aula aqui de Física A. Vamos terminar a apostila 3 da frente A. E o que estava faltando para a gente concluir era o assunto de impulso e quantidade de movimento. Para darmos prosseguimento a essa aula, então vamos precisar retomar aquela parte da segunda lei de Newton e entender que ela foi tirada da quantidade de movimento, do teorema de impulso, né? Bom, nós vamos ter que ser um pouquinho rápido, né? Porque nosso semestre já está terminando, né? E aí nós vamos, irei finalizar o curso. Faltam 3 tópicos, que é a parte de óptica e ondulatória, né? Mas vamos terminar aqui a parte de Física A, que é a parte de mecânica. Bom, então vamos começar. Vamos começar a falar do teorema de impulso. Antes de mais nada, temos que falar eu vou falar com vocês sobre impulso, quantidade de movimento e choques. Esse assunto está disponível na apostila V3, das páginas 114 a 125. Beleza? Então vamos começar a falar sobre o impulso. O que é impulso, gente? Bom, gente, impulso, por definição, é a força aplicada durante um intervalo de tempo. Vamos lembrar que impulso é um vetor que depende da força por unidade de tempo. Então, matematicamente, o impulso ele é força vezes o tempo. Bom, a unidade do sistema internacional ela foi colocada aqui, né? Que é Newton segundos. Bom, F é a força em módulo, essa força em newtons, e ΔT é o tempo em segundos. Estamos trabalhando tudo no sistema internacional. Bom, como falei para vocês, impulso ela é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, ela é definida por módulo. O módulo é força vezes o intervalo de tempo. A direção ela é igual à direção da força aplicada. E o sentido também é igual ao sentido da força aplicada a um corpo. Bom, inicialmente estamos falando de um sistema aplicado a um corpo, não? De uma força aplicada a um corpo. Agora eu vou falar para vocês sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento ela é uma grandeza que também é diretamente proporcional à velocidade. Então, se um corpo tem velocidade, ele tem energia cinética e ele também tem o que chamamos de quantidade de movimento. É o Q igual a m vezes v. Lembrando que Q é o vetor quantidade de movimento, ele tem o módulo que é quilogramas, que é a unidade de massa, e a unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Bom, vamos lembrar que m é a massa do corpo e v é a velocidade adquirida pelo corpo e módulo, que é metros por segundo. Como eu falei para vocês, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ele tem um módulo Q igual a m vezes v. A direção é igual à direção da velocidade e o sentido é igual ao sentido da velocidade adquirida por um corpo.
Bom, já que falamos de impulso e quantidade de movimento, devo falar para vocês agora sobre teorema do impulso. Bom, o impulso, na verdade, é a variação da quantidade de movimento. Olha só, o impulso ele é igual ao ΔQ. Quando eu estou falando de delta, estou me referindo a uma variação da quantidade de movimento. Ou seja, é a quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema final menos a quantidade de movimento inicial de um corpo. E aí o que acontece? Como é que podemos demonstrar o teorema do impulso? A partir da segunda lei de Newton, né? Então, já vimos lá na parte de dinâmica, segunda lei de Newton, essa definiçãozinha, né? Eu sei que impulso é a variação da quantidade de movimento e vamos demonstrar isso a partir da segunda lei de Newton. Bom, vamos lembrar que força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. E aceleração é o quê? É a variação da velocidade pelo tempo. E aí eu vou substituir 2 em 1. Olha só, substituímos 2 em 1 para saber onde é que nós vamos chegar. Então, força resultante é massa vezes aceleração, onde a aceleração é ΔV por ΔT. O ΔT ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, e aí sobrou m vezes ΔV. Aí eu dei uma adiantada aqui, né? É só fazer a propriedade distributiva. Isso aqui é m vezes V1 menos m vezes V2, né? M vezes V1, vamos chamar de quantidade de movimento 1. E m vezes V2, quantidade de movimento 2. Pessoal, Q1 menos Q2, se a gente for trabalhar em módulo, vai ser a variação da quantidade de movimento, como queríamos demonstrar, né? Agora, gente, vamos falar do princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, seja um sistema livre da ação de forças, ou cuja resultante de todas as forças seja zero, podemos dizer que a variação da quantidade de movimento ela vai ser zero. Significa o quê? Que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, a quantidade de movimento depois de um determinado evento, por exemplo, a explosão de uma bomba, ela é igual à quantidade de movimento depois da explosão da bomba. Isso é um exemplo, né? Então, o que eu posso dizer? Se essa bomba está livre da ação de forças externas, então a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Bom, se eu estou falando para vocês que o ΔQ é igual a zero, eu vou dizer que o Q final vetorial menos o Q inicial vetorial, isso aqui é igual a zero. Ou seja, o Q, gente, quando eu estou trabalhando com um sistema de partículas, por exemplo, um sistema de moléculas, eu vou dizer que esse Q ele é o Q1 mais Q2 mais Q3 mais o Qn, N partículas. Eu estou falando de um sistema de N corpos. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema em um instante qualquer. É esse Q. Eu não estou colocando nem Q final nem Q inicial, mas sim um Q qualquer, num instante qualquer.
Então esse aqui é aquele exemplo de um sistema de partículas, um sistema de N corpos. Então eu tenho Q1, Q2, Q3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou dando um exemplo, por exemplo, eu estou dando como exemplo 3 partículas, né? E eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma soma vetorial dessas partículas, ó, Q1, Q2 e Q3. A soma vetorial, como é que fazemos isso? Fazemos por vetores, por setas. O final de uma seta coincide com o início da outra. Ou seja, Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 vetorial. Então vamos adiante. Ou seja, eu digo aqui que Q final menos Q inicial é igual a zero. Q final é igual a Q inicial. Estou trabalhando num sistema onde a quantidade de movimento se conserva. Mas eu posso chamar o Q final de uma quantidade de movimento que ocorre depois de um determinado evento. E o Q inicial da quantidade de movimento que ocorre antes de um determinado evento. Bom, feito isso, então, iremos fazer um exercício. Pessoal, pause o vídeo. Vamos ler o problema aqui, né? Então essa é a primeira parte aqui do nosso vídeo, né? Um canhão de massa igual a 1000 kg dispara uma bala de massa igual a 10 kg com velocidade de 600 metros por segundo. Supor atrito nulo. Item A. Explique o que irá ocorrer com o canhão após o disparo da bala, supondo que ele não esteja fixo ao solo. Pessoal, pensem naquele exemplo da bala humana, né? Se ele não está fixo ao solo, o que acontece? Ele vai dar um tranco para trás, enquanto a pessoa que está dentro dele vai dar um tranco para frente. E eu quero que vocês calculem tanto se pelo princípio da quantidade de movimento, tanto a velocidade do canhão quanto a velocidade da massa, né? No caso, uma bala. E aí eu quero que vocês imaginem a situação em que o canhão está fixado no chão, né? O que acontece com a quantidade de movimento? Ela é conservativa? Então vamos lá. Vamos dar um tempinho para vocês e eu já vou entrar resolvendo a questão. Beleza? Então até já. Continuando a resolução do exercício. Bom, então o que acontece aqui, né? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Um sistema que está isolado da ação de forças externas, né? Então vamos ver aqui no exemplo do whiteboard. Isso aqui, por exemplo, olha só. Bom, esse exemplo aqui eu tirei da apostila de vocês, né? Então esse aqui é um exemplo do exercício resolvido aqui. Bom, então eu transferi para cá para o whiteboard. Então vamos ver o que está acontecendo. Eu estou analisando aqui o sistema antes de acontecer qualquer coisa aqui, né? Antes de acontecer o impacto, o lançamento da bala. Inicialmente, tanto a bala quanto o canhão, eles possuem velocidade nula. Então, se o conjunto ele possui velocidade nula, significa o seguinte: significa que a quantidade de movimento inicial do sistema é o que antes, que está valendo quanto? Que está valendo zero. Que antes valendo zero. Mas aí o que acontece? Aí tem o sistema depois
da explosão da bala, que é isso aqui, ó. A bala vai em uma direção, na verdade ela vai em um sentido. Por exemplo, eu vou chamar a velocidade da bala de V2 e eu vou chamar o canhão, ele vai sofrer um recuo, e esse recuo com a velocidade V1 para trás. Bom, eu posso dizer que o Q depois é o Q da bala mais o Q do canhão. Bom, na verdade nós estamos falando disso vetorialmente, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu posso escrever aqui que o Q depois é mv1, vamos chamar m da massa da bala vezes V1, mais mv2, que é a massa do canhão vezes V2. E aí podemos escrever isso, ó. A massa da bala é 10, a velocidade da bala é 600, a massa do canhão é 1000, vezes a velocidade do canhão, que é V2. Ou seja, o que acontece? Eu apliquei a definição da quantidade de movimento. E, neste caso, como a direção é a mesma, a gente vai considerar que a soma ou subtração algébrica, ela em módulo pode ser a soma ou subtração vetorial. O que eu faço aqui? Aplico a definição do Q antes igual ao Q depois, né? Q antes é 0 e o Q depois é isso aqui. 6.000 mais 1000 V2. Aonde nós chegamos que o V2, fazendo um pequeno cálculo matemático, né? O nosso V2 é menos 6 metros por segundo. Então o que acontece? Esse é o exercício de um sistema isolado da ação de forças externas. Bom, eu estou considerando, tem a força-peso, é normal, elas podem ser forças externas, mas aí elas formam a resultante nula, né? Elas não entram na quantidade de movimento na direção horizontal. O que acontece aqui, gente? Temos aqui o caso em que, o item B, em que o sistema não é isolado. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu prendi aqui, ó, o canhão. Bom, de fato, a quantidade de movimento inicial é 0, então podemos escrever o Q antes como 0. Mas aí vamos imaginar o seguinte: se o canhão está preso ao solo, ele vai ter um recuo. Só que como ele está preso, não vai existir esse recuo. Então não tem essa velocidade V1 para trás. Só vai existir a velocidade V2 para frente. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vai ter um aumento na quantidade de movimento. Ou seja, se antes a velocidade era 0, depois a quantidade de movimento vai ser a massa da bolinha vezes a velocidade V2. Então, de fato, o que nós teremos? Nós teremos uma quantidade de movimento final do sistema. Ou seja, o sistema não é isolado, tem-se ação da força externa, tem-se variação de quantidade de movimento e tem-se um impulso causado por essa força, que não necessariamente é o atrito, mas é uma força que vai prender o quê? O canhão ao chão. Normalmente essa força ela é chamada de quê? De cisalhamento, né? Bom, então essa é uma explicação bem resumida assim da definição que está na apostila de vocês. Beleza, gente? Então vamos adiante, né? Então aqui é o exercíciozinho resolvido no whiteboard, né?
Bom, temos mais um exercício, e aí vou dar um tempo para vocês fazerem, e daqui a pouco estarei aqui, né? Bom, ele fala o seguinte: uma esfera de massa M, 20 gramas, detalhe, estamos trabalhando com unidades no sistema internacional, então vocês têm que transformar gramas para quilogramas. Então, uma esfera de massa 20 gramas atinge uma parede rígida com velocidade de 4 metros por segundo e volta na mesma direção com velocidade de 3 metros por segundo. O impulso da força exercida pela parede sobre a esfera em newton-segundos é em módulo. Pessoal, vamos imaginar o seguinte: mesma direção, direção da velocidade é horizontal, porém ela muda de sentido. Então pensa numa coisa: se a velocidade está indo, você coloca ela positiva. Se ela está voltando, você coloca negativa. Se antes da queda ela está indo para a direita, coloca a quantidade de movimento positiva. É a massa que é 20 vezes a velocidade que é 4. Se na hora está voltando, é a massa que é 20 vezes a velocidade que é menos 3. Então a quantidade de movimento final, ela é o que? Ela é negativa. Então ele quer o impulso da força exercida pela parede. Ele quer em newtons segundos. Pessoal, então vamos lá. Pause o vídeo, tentem fazer. Daqui a pouco eu volto aí. Beleza? Bom, então vamos resolver esse exercício. Como eu pedi para vocês pausarem o vídeo, e vamos ver o que deu, né? Seguindo as nossas recomendações. O sentido, ele importa nos sinais. Então vamos ver lá como é que foi feita a resolução desse exercício, né? E vou recorrer ao meu whiteboard, que já está tudo prontinho, né? Bom, gente, então o que acontece aqui, né? Inicialmente, eu tenho aqui uma esfera. Vamos imaginar com uma esfera que tem quantidade de movimento. Ela tem massa e velocidade inicial. Essa velocidade inicial, eu adotei um sentido para a velocidade como positivo, como sendo para a direita, significando o quê? Que por ser uma grandeza vetorial, o sentido ele importa, ele muda o sinal. E aí o que acontece? Daqui para cá teve uma colisão com a parede. E na colisão o que acontece? A bolinha voltou com uma velocidade V2. Bom, V1 tem módulo 4 metros por segundo e V2 tem módulo 3 metros por segundo. A massa da bolinha é 20 gramas. Para trabalhar em sistema internacional, precisa converter para quilogramas. E aí nós temos que dividir por 1000 para ficar em quilogramas. E vamos achar a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois. Bom, a quantidade de movimento antes é a massa vezes a velocidade inicial, que é a velocidade antes do choque, que é o evento a ser considerado. Massa é 0,02 vezes a velocidade inicial, que é 4 metros por segundo. Fazendo os cálculos altissimamente absurdos, chegamos que antes é 0,08 kg vezes metro por segundo. Depois, gente, depois do choque, ó, a bolinha está voltando. Então vamos colocar aqui que é depois, que é a massa vezes a velocidade após o choque. A massa continua 0,02, mas como está voltando no sentido contrário, como é contrário ao positivo, vamos ter que colocar o sinal negativo, que é menos 3. Então o que depois é menos, fazendo a continha aqui, 0,02 vezes 3, menos 0,06 kg vezes metro por segundo.
O que vai ser o impulso aqui? Ele quer em módulo, então já vamos colocando as barrinhas. É o módulo do que depois do choque menos o módulo do que antes. Ou que antes menos do que depois, se você quiser colocar em módulo, o resultado vai ser sempre o que, gente? Positivo. Que depois menos 0,06, de acordo com o cálculo que fizemos, menos o que antes, que é 0,08 positivo, né? 0,06 mais 0,08, ó, quando fizemos o cálculo dá 0,14 negativo. Como ele está querendo em módulo, o módulo sai o sinal negativo e fica positivo. Então fica 0,14 newtons segundos. Não sei se todos acharam esse resultado, né? Mas essa resolução aqui, de acordo com o nosso whiteboard, né? Então esse aqui é o exercício referente ao impulso. Beleza, gente? Então, feito isso, vamos dar prosseguimento à nossa aula e vamos falar de choques. 3 tipos de choques. Continuando nossa aula, agora irei falar sobre choques. Então esse assunto é para encerrar a aula de hoje. Bom, então vamos estudar a natureza dos choques. Existem 3 tipos de choques: perfeitamente elástico, parcialmente elástico e inelástico. Em todos eles aplicaremos o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso ele é zero, a variação da quantidade de movimento é zero, e ela sendo zero, significa que o que antes do choque, seja ele elástico, parcialmente elástico ou inelástico, o que antes vai ser que depois. Então estamos analisando um sistema livre da ação de forças externas. Porém, nem sempre o princípio da conservação da energia mecânica, e aí que entra o caso da energia cinética, nem sempre o princípio da conservação da energia mecânica ele é respeitado neste caso. O que acontece aqui? A energia mecânica, vamos admitir um caso. É aquele caso em que toda energia mecânica é a energia cinética do corpo. Então, se ele tinha energia potencial, toda essa energia potencial foi convertida em cinética. Se ele tinha uma parcela de energia potencial gravitacional, uma parcela de energia potencial elástica, ela foi convertida em energia cinética imediatamente antes do choque. Porque o nosso sistema em estudo, neste caso da energia mecânica, ele está relacionando a energia cinética. Então vamos lá. Se a energia mecânica é a cinética, nem sempre ocorre conservação da energia cinética. Mas guardem, quantidade de movimento, ela se conserva. Então vamos lá. Bom, então a natureza de choques. Choque perfeitamente elástico. Vamos dar um exemplo das bolinhas de gude. Vamos analisar a inexistência de qualquer tipo de força de atrito, por exemplo, qualquer tipo de energia dissipada, vamos descartar isso. Então, depois do choque, a quantidade de movimento vai ser igual a que era antes do choque. E a energia cinética do sistema, eu não estou falando da energia cinética de um corpo só, mas de um sistema de corpos, ela se mantém. Quantidade de movimento do sistema antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Energia cinética
antes do choque do sistema, ela é igual à energia cinética do sistema após o choque. Nesse caso, há conservação da energia mecânica e conservação da quantidade de movimento, e os corpos estão separados. Beleza? Então esse é o primeiro tipo de choque. O segundo choque é o choque parcialmente elástico. Nesse choque, há a conservação da quantidade de movimento do sistema, tanto antes quanto depois, mas não há a conservação da energia mecânica, que neste caso estou adotando como sendo energia cinética. Então, durante o choque, há uma perda de energia em forma de calor, em forma de atrito. Então, a energia cinética antes do choque, ela vai ser maior que a energia cinética depois do choque. Houve perda. Nesse caso, ele é um pouquinho parecido com o anterior. Os corpos eles se mantêm separados. E por último, o choque inelástico. Pessoal, eu não preciso falar para vocês, mas a característica dele é similar ao do parcialmente elástico. Quantidade de movimento se mantém, porém não se mantém a energia mecânica, que neste caso é a energia cinética, mas a diferença do parcialmente elástico para o inelástico é que os corpos se mantêm unidos após o choque. Então apresentei para vocês esses 3 exemplos. Agora, o que acontece? Tem um conceitinho chato e alguns vestibulares específicos podem até cobrar isso de vocês. É vocês analisar a natureza desse choque: parcialmente elástico, perfeitamente elástico ou inelástico, a partir de um coeficiente de restituição E. Que diacho é isso? Esse Ezinho. Então isso aqui, esse E é uma relação entre uma velocidade relativa de afastamento depois do choque sobre uma velocidade relativa de aproximação antes do choque. Bom, o que acontece? Quando a gente está falando de velocidade relativa, isso não foi abordado com vocês no início do curso, né? Que é a parte de velocidade relativa. Então, o que acontece? Eu tenho que falar isso com vocês por cima, senão o vídeo fica extenso e aí precisaríamos de uma quantidade de aulas extensas. Então, vamos lá. Velocidade relativa. Quando você tem 2 corpos ou se aproximando ou se separando, ou se aproximando ou se afastando, perdão, a velocidade relativa, normalmente vocês colocam como referencial um referencial fixo. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um observador parado, olhando 2 corpos se aproximarem, por exemplo. Ou um observador parado num referencial fixo, observando 2 corpos se afastarem. Esse referencial foi tomado como um referencial fixo fora de um dos corpos. Então você vai estar vendo o corpo 1 com a velocidade dele e você vai estar vendo o corpo 2 com a velocidade dele. Talvez isso não seja tão difícil para vocês entenderem. Agora, o que acontece? Quando eu estou falando de velocidade relativa, tudo consiste em mudar o referencial. O que seria mudar esse referencial? É colocar o referencial em cima de um dos corpos que está em movimento.
Mas como assim? Então vamos imaginar o seguinte. Se eu estou observando, por exemplo, dois trens, um de encontro ao outro, num referencial fixo, eu estou fora dos trens, eu estou imaginando um trem se aproximar do outro, o primeiro trem com a velocidade dele, por exemplo, para a direita, e o outro trem com a velocidade dele para a esquerda. Agora vamos supor que eu queira analisar este movimento, mas estando, por exemplo, dentro de um dos trens. Vamos supor que eu esteja dentro do trem que esteja indo para a direita, por exemplo. Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Como vocês estariam se sentindo dentro desse trem? Se eu estiver me observando dentro do trem, o meu referencial passa a ser o trem. É como se em relação ao trem eu estivesse parado. Se eu estou vendo um trem de encontro àquele que eu estou dentro, é como se a aproximação ela fosse o que, gente? Vocês não sentem que é como se fosse mais rápido? Imagina que vocês estão indo num sentido norte-sul e o metrô está indo com a velocidade. E aí logo de encontro vem outro no outro sentido, do sul para o norte. Ele está se aproximando. Vocês não sentem que ele está se aproximando bem rapidinho? Então o que acontece? Essa velocidade de aproximação ela é bem rápida. Então assim, é como se um trem viesse de encontro ao outro. Agora imagine o seguinte, gente. Imagine que vocês estão dentro do trem e você vê um trem mais rápido que o outro. Vocês concordam que assim, embora vocês estejam atrás e querem se aproximar do trem da frente, como um trem não está indo de encontro ao outro, vocês concordam que a aproximação vai ter aquele tom de ser um tom mais devagar? Então é como se fosse um tom mais devagar. Vocês têm que ser mais rápido que o trem da frente para que possa acontecer o quê? Para que possa acontecer a aproximação. Então a gente adota o quê? A gente adota um padrão aqui, que é aquele padrão de considerar o quê? Que quando os sentidos das velocidades são opostos, ou seja, um trem está indo de encontro ao outro, a velocidade relativa é a velocidade com que um observador dentro de um dos trens está observando o outro trem, ela é a soma das velocidades em relação ao referencial fixo. Por isso que eu coloco o ponto positivo aqui. E quando os trens estão em sentidos opostos, eu coloco aqui o sinal negativo. É o que o trem mais rápido tem a mais que o trem mais devagar. Então eu subtraio. Pessoal, coeficiente de restituição e velocidade relativa eu não vou abordar com muitos detalhes aqui. Eu estou só falando por cima. Quem vai fazer vestibulares específicos, eu aconselho que vocês aprofundem um pouquinho esse assunto, porque aqui nosso foco é o Enem. O nosso foco maior é trabalhar com quantidade de movimento e energia cinética. Então vamos lá, né? Esse coeficiente de restituição, ele leva um valor. Esse valor ele não pode ser negativo, porque normalmente essas velocidades relativas nós estamos trabalhando em módulo. E ele pode ser, ele tem esses valores aqui, né? Então a gente usa isso para caracterizar o quê? Os tipos de choques. Então é uma coisa a mais aqui. Então, choque elástico ou perfeitamente elástico mantém energia cinética, como eu falei para vocês, mantém a quantidade de movimento, isso aqui eu tirei da apostila de vocês, mas esse coeficiente de restituição ele é 1, para dizer que não teve perda
desse coeficiente de restituição. No parcialmente elástico, o que acontece? Teve uma pequena perda nesse coeficiente de restituição. Ele vai ser um valor compreendido entre 0 e 1. As nossas análises entre energia cinética antes e depois é que a energia cinética antes é maior que a depois, e a quantidade de movimento antes ela vai ser igual à quantidade de movimento depois do choque. E finalmente o inelástico. O coeficiente de restituição ele é 1. A energia cinética antes ela é maior que a energia cinética depois. O sistema não é conservativo. E a quantidade de movimento antes ela é igual à quantidade de movimento depois. Então, isso é o necessário para que terminamos aqui a teoria, que eu não vou aprofundar muito isso. Nosso foco aqui está sendo até o Enem e a FUVEST. Então vamos fazer um exercício aqui. Como sempre, pausem o vídeo e logo na sequência eu vou resolver para vocês. Então vamos lá, gente. Esse exercício é da FUVEST, que também tem na apostila de vocês. Dois discos A e B de mesma massa M deslocam-se com velocidades VA igual a V0 e VB igual a 2V0, como na figura, vindo a chocar-se um contra o outro. Após o choque, que não é elástico, então vocês vão grifar isso aqui, o choque ele não é elástico. O disco B permanece parado. Sendo E1 a energia cinética total inicial, e aí ele deu um boi para vocês. A energia cinética total, gente, quando eu estou falando da energia cinética total, eu estou falando do sistema de corpos. É a energia cinética do corpo A com a energia cinética do corpo B. E1 igual a 5 vezes mv0 ao quadrado sobre 2, né? E isso é interessante vocês saberem demonstrar. A FUVEST já demonstrou para vocês. Ele quer saber qual é a energia cinética total E2 após o choque. Pessoal, isso aqui eu não vou demonstrar para vocês, fica como lição de casa vocês demonstrarem a energia cinética. É só colocar que a energia cinética do corpo A, que é mv0 ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética do corpo B, que é m vezes 2v0 ao quadrado, coloque o 2v0 entre parênteses sobre 2, que vai dar 4mv0 ao quadrado sobre 2, e aí você soma com o do primeiro, 4mv0 ao quadrado sobre 2, mais mv0 ao quadrado sobre 2 vai dar 5mv0 ao quadrado sobre 2. Então ele quer saber a energia cinética total depois do choque, mas ele quer saber isso como uma parcela de E1. Ele quer saber isso como uma parcela de E1. Então, o que acontece? A gente tem dois princípios aqui. Primeiro, se um corpo está parado depois do choque, a velocidade dele é 0. Então temos que achar a velocidade do outro. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Q antes é igual a Q depois. E aí eu acho a velocidade do outro corpo. E aí eu aplico a definição da energia cinética para achar a energia cinética do outro corpo que está em movimento. E aí eu faço a energia cinética desse outro corpo dividido pelo E1 e eu acho um em função do outro. Pessoal, tentem fazer, pausem o vídeo, daqui a pouco eu entro com a resolução. Beleza? Isso aí. Bom, gente, vamos fazer agora a resolução do exercício. Bom, seguindo aquelas dicas que eu passei para vocês. Bom, eu tenho a resolução aqui pronta e vamos ver o que deu, né? Então vamos apelar para o whiteboard.
Pessoal, então vamos lá. Como é que começa aqui nosso problema? Como é que começa a resolução? Veja bem aqui, ó. Então eu tenho aqui um sistema inicial. Eu tenho um sistema inicial onde eu tenho dois corpos. Um está indo com a velocidade v0 para a direita e possui massa m. O outro está vindo com velocidade v0 para a esquerda, velocidade 2v0 para a esquerda, e possui massa também m. Bom, gente, eu adoto geralmente o sentido positivo como sendo da esquerda para a direita. Eu preciso achar o quê? Isso aqui é antes de ocorrer o choque. Bom, o que a FUVEST afirma pra gente, ó? Aqui é essa situação que eu coloquei depois do choque, gente, ó. Bom, se o V1 tá... Vamos supor que o V1 tá indo pra esquerda, eu não sei. Eu não sei se ele tá indo pra esquerda ou direita. Chuta, gente. Mas eu sei que o V2 está parado. Porque ele fala que o V2... Isso ele fala no problema. Então só quem tem velocidade é V1. E ele fala que a energia cinética E1... Essa energia cinética, só para a gente não confundir aqui... Essa energia E1 é a energia cinética do sistema antes de ocorrer o que, gente? Antes de ocorrer o choque. V1 aqui, não confunde esse V1 com E1. V1 é a velocidade do corpo A depois do choque. Bom, o que eu preciso saber? Qual é a energia cinética do sistema depois do choque e fazer um comparativo. Essa energia cinética depois do choque eu vou chamar de E2, eu vou comparar com E1. Só que para achar o E2, que é a energia cinética, eu preciso achar a velocidade. Então, para achar a velocidade, eu tenho que recorrer ao princípio do que, gente? Considerando que isso aqui é um sistema isolado, fechado, não pediram para calcular impulso, aqui podemos tranquilamente calcular pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, onde aplico a definição do que antes como sendo igual ao que depois. Então vamos lá, gente. Massa m vezes v0 para a direita, mais a quantidade de movimento do outro corpo, que é massa m, vezes a velocidade, que agora, o que eu vou falar? Vou chamar a velocidade de menos 2v0. Isso é o que antes, que é igual a que depois. Que é a massa do sistema, no caso aqui só quem tem quantidade de movimento aqui é o V1, é a massa vezes o V1, que é a velocidade depois. E aí, gente, ó, mv0 menos 2mv0, se fizermos o cálculo literal, que é altamente absurdo, chegaremos em mv0, só que negativo. Isso é igual a mv1, m com m vai simplificar, e aí eu vou chegar que v1 é igual a menos v0. Como é que eu acho a energia cinética? E2m, v1 ao quadrado sobre 2, mas eu posso colocar como menos v0 ao quadrado sobre 2. Fazendo isso direto, menos v0 ao quadrado sobre 2 menos elevado a expoente par fica positivo, então fica mv0 ao quadrado sobre 2. Vamos fazer um comparativo de E2 com E1? Pessoal, olha só. O que é o E1, gente? 5mv0 ao quadrado sobre 2. Mais mv0 ao quadrado sobre 2 é o que, gente? É o E2, gente. Então, E1 é 5E2, que prova o quê? Que o 5 passando dividindo, E2 fica E1 sobre 5. Ou seja, o E2 é igual a 0,2 E1, que é o resultado de 1 dividido por 5, né? 1 dividido por 5. Bom, gente, então, de acordo com o whiteboard, né? De acordo com nossa resolução, E2 é 0,2 E1,
que nos leva à letra D. Pessoal, então façam bastante exercícios. Na apostila de vocês tem uma lista enorme referente a exercícios de impulso, quantidade de movimento, quantidade de choques referente a vários corpos. Eu não vou fazer tudo para vocês, até por causa do nosso tempo. Então, o fundamento vocês já têm. Pessoal, corram atrás. Agora nós estamos na reta final do vestibular. Bom, é o fim dessa aula e obrigado pela audiência de vocês. Beleza, gente? Então, a gente se vê na próxima aula.